A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, hoje um culto glorioso, Vila Ré, 27 de janeiro de 2025. João capítulo 11, Ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Coisa linda, Senhor. É a nossa querida Irmandade na comunhão, vai ouvir, vai aqui extrair o que Deus tem para falar com a sua alma, para falar com o seu coração. Né, irmão? Você quer uma confirmação da parte de Deus? Aqui está esta palavra. Irmãos, mesmo que você ouvir essa palavra daqui a um ano, o efeito vai ser o mesmo, porque ela foi guiada pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que ouça na comunhão, já vai dando joinha, que assim que você estiver ouvindo, o YouTube manda para mais pessoas. E deixo aqui também, irmãos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e conhece o intento de cada um, irmãos. Então vamos ouvir na mesma comunhão. Neste exato momento tem muitos irmãos aflitos, precisando de uma oração, precisando de uma palavra amiga, né, irmãos? Então, aqueles que sentir já vai compartilhando. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo no Evangelho segundo João, no capítulo 11. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Vou ler um pouquinho rápido, que são diversos versos. Vamos ler até o verso 45. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios.
E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida pela Irmandade, mas é a parte que o Senhor nos apontou na noite deste dia. E por certo daqui o Senhor vai tirar a necessidade da igreja. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus, costumamos dizer assim: a gente sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina, não é? Porque nós lemos e sabemos qual é o assunto. O assunto da palavra é esse. E nós temos ensinamento de não fugir do assunto da palavra. Então nós sabemos como ela começa, mas o caminho que ela vai tomar e aonde ela vai chegar, só Deus que sabe. Mas vamos ficar numa boa comunhão para nós receber tudo que o Senhor quiser dar para nós nesta noite. Tirar aqui dessas letras, não é, destes versos, tirar aqueles detalhes que só Deus sabe tirar, inspirar, para que nós possamos receber o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então aqui estava Lázaro enfermo, e o Senhor Jesus então recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo. E o Senhor Jesus então, ouvindo, ele já que sabia de tudo, ele conhece tudo, ele sabe o nosso amanhã, ele sabe o teu amanhã, irmão, ele sabe o teu amanhã, irmã. Muitas
Muitas das vezes nós nos desesperamos porque nós não sabemos o nosso amanhã. E por não saber o nosso amanhã, nós ficamos imaginando tanta coisa, tanta perda de tempo, tanta energia gasta, tanta coisa, porque a nossa mente é fértil e fica imaginando. Mas o Senhor, Ele sabe o teu dia de amanhã. E já no início da palavra Ele fala: fica tranquilo, filho meu, fica tranquila, filha minha, entrega a tua causa na minha mão, te diz o Senhor. Então ele ficou tranquilo 2 dias ali, porque falaram para ele então, mas ele já falou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele já sabia do que ia acontecer. E Jesus então amava Marta, amava Maria e a Lázaro, mas ele ainda ficou 2 dias naquele lugar, e tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Ele não se apressou e não saiu correndo, porque esta obra, ele sabia que ia ficar marcada, escrita, para ser lida milhares, milhões talvez de vezes. Seria lida esta obra no mundo, marcando uma obra maravilhosa, uma obra de ressurreição já aqui na terra, mostrando que Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Então ele sabia que não era para ele se apressar, ele tinha que esperar, porque a obra tinha que ser grande. E muitas das vezes, quando a obra tem que ser grande, o Senhor aguarda o momento certo para fazer a obra. Se ele tivesse corrido para lá, bendito, seria diferente, mas ele não se apressou, ele chegou na hora certa. Mas a hora certa, depois que ele estava morto, era a hora certa para ele fazer uma obra milagrosa. Tanto é que ele chegando lá, não é? Chegando lá, primeiro que para ir até lá, já criticaram, falando que estavam sendo procurados. Vão nos matar? Nós estamos sendo procurados e vamos caminhar até lá? E ele já respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E eles não entendiam o que o Senhor falava. Ele não estava falando da luz do dia, ele estava dizendo: Ele era a luz. Vocês vão comigo. É a mesma coisa que ele fala assim: vocês vão comigo. Se vocês forem sozinhos, a situação é uma. Mas se vocês forem comigo, a situação é outra. Porque Ele é a luz da nossa vida. Santo é o teu nome. Então ele já estava explicando, mas eles não entenderam. E eles falaram, e ele falou assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus não dizia isso da morte de Lázaro. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus falou claramente: Lázaro está morto. Bendito é o nome santo do Senhor. Tem hora que a palavra tem que falar claramente, porque para nós entendermos a palavra, o Senhor falava em parábolas, ele já não tinha entendido, né? Tanto é que ele falou assim: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, tem hora que ele fala por parábola, mas eles não entendem. E tem hora que ele tem que falar realmente rasgado, falar: a situação é essa, para que haja entendimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Que o Senhor nos dê luz para entender a vontade dele na vida de cada um de nós. Santo é o nome do Senhor. Então chegou lá, já tinha passado 4 dias. Tudo tem um motivo. O fato de ter passado 4 dias, tudo tem um motivo. No entendimento judaico, ter passado 4 dias da morte tem um significado no entendimento judaico, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas isso é muito importante para o entendimento judaico, ter passado 4 dias. Santo é o nome do Senhor. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta
Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E aqui nós vemos a diferença de como Marta abordou o Senhor e como Maria abordou o Senhor. Falaram as mesmas palavras, mas a forma com que foi falado. Marta disse ao Senhor assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a forma com que Marta falou, pelo entendimento que dá nas Escrituras, comparando a reação do Senhor Jesus, do que Marta falou e de que Maria falou, as mesmas palavras, mas dá para ver que foi de forma diferente, porque Marta falou com sentido de cobrança. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido, num sentido de cobrança. E o Senhor respondeu: mas também agora, ela falou, mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela falou, mas mesmo assim, sabemos. E aí ele respondeu, teu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela falou, mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Santo é o nome, dizendo, para mim não tem limite. E aqui tem um particular também que nós sabemos, não é? Que o Senhor depois também foi pregar no Hades, mas também não é o assunto da palavra. Mas também quem vive aqui neste mundo, por mais que esteja vivo, se não estiver com o Senhor, se não estiver na graça maravilhosa do Senhor Jesus, também está vivendo de uma forma morta no pecado. Bendito é o nome santo, mas crendo no Senhor, viverá. Para todos que crerem no Senhor, mesmo que esteja morto no pecado, viverá. Glória ao nome santo do Senhor. E todo aquele que vive, porque está com o Senhor, porque crê no Senhor e crê em mim, ele disse, nunca morrerá. Dá um glória a Deus, irmão, dá um glória a Deus, irmã, que a morte não vai te assustar. Santo é o nome do Senhor. A morte não assusta o crente, porque o crente sabe que para ele morte não existe. Existe morar com o Senhor na eternidade. Quem crê em mim nunca morrerá. Por isso que ele tinha falado do sono, mas referente a esta terra, Lázaro estava morto. Mas ele falava do sono porque Lázaro tinha crido no Senhor. Então por isso que ele falava, ele dorme. Ele dorme por quê? Porque quem serve a Deus e crê no Senhor Jesus não morre. Santa palavra espiritual, irmandade. Glória ao nome do Senhor. Não morre. Nós temos o sono do justo. Glória ao nome do Senhor. Porém, perante a carne, Lázaro estava morto. Quem olhava com os olhos da carne estava morto. E deixou passar 3 dias, foi para 4 dias, como uma comprovação para os judeus. Lázaro estava morto. Glória ao nome do Senhor. E disse assim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou logo e foi ter com ele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, foram também ao sepulcro chorar. Tendo Maria chegado onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés. Olha a diferença. Maria lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não como uma cobrança. Ela se ajoelhou aos pés do Senhor, como uma constatação. Bendito, como uma humilhação na presença de Deus e uma constatação do poder de Deus.
Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui está mostrando um lado humano, né? Ele também era Deus, mas ele era homem. Mostrou um lado humano, do sentimento humano, mesmo sabendo que iria fazer uma obra, e mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo, porque ele já tinha falado que iria ser para o nome dele ser glorificado. Ele se emocionou mostrando esse lado aqui que nós carregamos, essa carne, esse lado humano. Bendito é o nome santo do Senhor. E temos sentimentos, e por esses sentimentos nós choramos, nós sofremos, nós padecemos. E o Senhor mostrou, vendo ali, teve compaixão. Esse sentimento de compaixão é um sentimento que o Senhor Jesus não só ensinou, mas Ele demonstrou. Compaixão é nós nos colocarmos no lugar do outro e sentirmos a dor do outro, e chorar com o nosso irmão que chora, e sofrer junto com o nosso irmão que sofre, que padece, e orar e pedir pelo nosso irmão que está em necessidade. O sentimento da compaixão, Cristo não só ensinou, Cristo, Ele demonstrou um sentimento de compaixão. Tem aquele que tem um coração duro, é uma pedra, não se emociona com nada, nada toca ele. Jesus Cristo chorou. Glória ao nome santo do Senhor. Compaixão. O Senhor quer do seu povo compaixão. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos nos abraçar, vamos nos perdoar, vamos nos ajudar, vamos orar uns pelos outros. Vamos, bendito é o nome santo do Senhor, sentir, chorar, abraçar, porque o Senhor ensinou isso, compaixão. Santo é o nome do Senhor. E os judeus falaram: vede como o amava, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Mas o Senhor precisava que ele tivesse morrido, porque o poder dele ele tinha que mostrar que para ele não tem nada terminado sem que ele decrete a palavra final. Santo é o nome do Senhor. Irmão, irmã, tem alguma coisa decretada na tua vida, mas o Senhor já deu a palavra final. Aleluia! A palavra final é dele. Mas falaram isso, mas me anunciaram isso, mas decretaram isso. Mas o Senhor te pergunta: eu já dei a minha palavra final no teu caso? Santo é o nome do Senhor. A palavra final é minha. Se acontecer é porque eu permiti, mas se eu não permitir, não vai acontecer. Mas quem falou tem muito poder. Quem falou pode tudo. Ninguém pode com ele, ninguém pode com ela, ninguém pode com ele, ninguém pode com ela, mas ela e ele não podem comigo. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. O Senhor desfaz algum decreto a respeito de alguém que está aqui. Santo é o nome do Senhor. O que foi decretado? O Senhor desfaz algum decreto hoje pela palavra. Santo é o nome do Senhor. Aqui tinha sido decretado a morte. Já tinha passado 4 dias. Santo é o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus falou assim: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, era Marta, não é? Ela disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. O Senhor não perguntou se cheira mal. O Senhor não perguntou o que foi decretado. O Senhor mandou tirar a pedra. O Senhor mandou tirar a pedra. Tem pedra que vai ser tirada do teu caminho, irmão. Glória a Deus. Tem pedra que vai ser tirada do teu caminho, irmã.
O Senhor não está perguntando se é assim, se é de outro jeito, quem falou, quem deixou de falar, quem decretou, quem deixou de decretar. O Senhor não está perguntando. Se o Senhor quiser que tire a pedra, Ele tira a pedra. Santo é o nome do Senhor. E Ele disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Falando para Marta: ô Marta, você está duvidando da minha palavra? Já não falei que se crer vai ver a glória de Deus? Você vai levar essa palavra, irmão? Vai levar essa palavra? Vai crer e vai guardar ela dentro do teu coração? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, mas a obra ainda não estava consumada. E Jesus, levantando os olhos para o céu, olha um detalhe muito importante. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mandar uma parte que o Senhor mostra. O Senhor Jesus, tudo que Ele fazia era com a ordem de Deus. Tudo que Ele fazia era com a ordem de Deus. Ele levantou os olhos para o céu, por certo Ele já teve autorização. Bendito é o nome santo do Senhor. E disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. A comunicação dele com Deus não era em voz alta, mas por certo ele falou: Pai, estou aqui, olha a multidão, precisamos fazer uma obra aqui para provar que eu sou teu filho, Pai. Mas ele esperou a ordem de Deus. Quando nas bodas acabou o vinho, a mãe foi falar para ele: acabou o vinho, faz alguma coisa. Ainda não é chegada a minha hora. A ordem de Deus ainda não tinha chegado. Santo é o nome do Senhor. Mas quando chega a ordem de Deus, Cristo faz a obra. Glória ao nome do Senhor. Por isso que ele falou: peça diretamente ao Pai em meu nome. Porque o Pai dando autorização, a obra é executada. Peça diretamente ao Pai e Ele intercede por nós. Glória ao nome do Senhor. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava numa sepultura. Lázaro estava preso. Lázaro estava com um lençol e ele estava todo enfaixado. Ele estava lá preso, e preso por cordéis de morte. Glória ao nome do Senhor. Mas com a voz do Senhor falando: sai para fora. Lázaro, então, o defunto, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aquele que estava imobilizado não tinha como se soltar sozinho. Com a ordem de Deus, sai para fora. Hoje você veio buscar uma palavra e o Senhor manda pregar assim: sai para fora da tua prova. Sai para fora da tua situação. Sai para fora. Você está amarrado, mas o Senhor vai te desamarrar. Santo é o nome do Senhor. Mas não dá mais tempo. Quem que é dono do tempo? Quem é dono de tudo? Não dá mais tempo. 4 dias já cheira mal. Não dá mais tempo. Sai para fora. Senhor, quando nós estamos presos numa situação, amarrados numa situação, nós não conseguimos enxergar nada, nós estamos ali naquela situação, mas é o Senhor falando: sai para fora da tua prisão, irmão. Sai para fora da tua prisão, irmã. Aquilo que te prende. Glória ao nome do Senhor. Aquilo que é só Deus para fazer uma obra. E aqui ele provou: não há nada impossível, não há nada que ele não possa fazer. Mas nós às vezes estamos amarrados numa situação, preso. Mas você fez bem, vou buscar aquele que pode me desamarrar. Santo é o nome do Senhor. Pediu para o Pai?
pediu, o Senhor vai interceder por ti. E com o mandado do Eterno, fugirá o rei do inferno. Irmandade, a Irmandade me conhece. Irmandade me conhece, eu não sou de pregar estas coisas. Mas ao mandado do Eterno, fugirá o rei do inferno. Tem hóspede espiritual da maldade querendo te amarrar. Tem hóspede espiritual da maldade querendo te mandetar. Mas o Senhor, por esta palavra, diz para esta hóspede espiritual: embora da vida do meu filho, embora da vida da minha filha. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Querendo amarrar, querendo te amarrar. Mas só tem umas cordas que podem amarrar o crente, que está escrito na palavra: as cordas de amor do Senhor na nossa vida. Ele nos amarra com cordas de amor, não com cordas de maldade, com cordas de maldição. Maldição vai embora, a bênção vai chegar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Cordas de amor, cordas de misericórdia, cordas de perdão, cordas de compaixão. E vamos pregar o que Deus está dando. Tem alguém aqui que você tem levado uma vida e você agora encontrou esse caminho. O Senhor quer trocar alguma corda da tua vida. Ele vai desenrolar a corda do mal e vai te enrolar com cordas de amor, de misericórdia, de perdão, de salvação. Santo é o nome do Senhor. Cordas que amarram, que nós vemos pessoas amarradas em tanta coisa, amarrada no vício, amarrada no pecado, amarrada na mentira, amarrada em tanta coisa que vem do mal, as hostes espirituais do maligno que está escrito na palavra. Nós não lutamos nem com a carne, nem com o sangue, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais não é um lugar. Glória ao nome do Senhor. Cordas do mal seja desatada e cordas do bem, do amor, do perdão, da misericórdia, da salvação. Você vai sair daqui hoje amarrado por Cristo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não falou que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina? Glória, tá bom, a palavra dá glória a Deus, irmão. Aleluia! Cordas de amor, cordas de misericórdia. O Senhor vai trocar a corda de muitos que estão aqui. Você estava amarrado, às vezes amarrado numa situação difícil, às vezes amarrado numa situação que você não consegue se desvencilhar, e às vezes amarrado até num vício, num costume, numa forma de viver que não agrada a Deus. E o inimigo está contente. Mas você entrou aqui dentro hoje. Você entrou aqui dentro hoje. E ele ficou furioso. Ele podia ir para todo lugar, menos lá. Porque ele sabia que aqui Deus manda a palavra e Deus troca as cordas. Santo é o nome do Senhor. Deus desenrola. Deus vai te desenrolar, irmão. Vai te desenrolar, irmã. E vai começar. É o começo, o Senhor vai começar te enrolando com outra corda. É outra corda. É a corda do amor, da misericórdia, do perdão. É a corda da salvação. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Santo Deus, glória a Deus, aleluia. Deixa eu aparecer aqui, irmão. Santo Deus, que culto glorioso este aqui da Vila Raymond. Irmão Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação
da palavra de Deus, irmãos. Santo Deus, que coisa linda, irmãos. Irmãos, compartilhe esta pregação nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Deus sabe de todas as coisas, viu, irmãos? Deus sabe. E a Irmandade que congregou hoje, com certeza, foi buscar uma confirmação nesta palavra. Com certeza, irmão. Foi buscar uma confirmação nessa palavra e Deus falou muito com a sua alma. Santo Deus. Deixa aqui seus pedidos de orações, compartilhe e dê um joinha, irmãos. Dê um joinha que você vai estar ajudando outros irmãos a receber esta pregação. Nós temos esse privilégio, irmãos, de congregar, chegar em casa e ainda ouvir outra pregação vinda da parte de Deus. Fica aqui ouvindo na comunhão e transmita para quem precisa. Fique com Deus, queridos. Até a próxima pregação.